Oi, gente, meu nome é Alicia, eu tenho 26 anos e há mais ou menos 4, 5 anos eu trabalho na Fundação Casa, antiga FEBEM, para quem não conhece, e hoje eu vim contar um pouco como é trabalhar lá para as pessoas que têm curiosidade, né, de fazer parte, os professores que têm curiosidade de fazer parte do projeto Pasta, ou só para os curiosos de plantão saber como funciona, né, um pouco da nossa rotina, de como a gente trabalha. A gente trabalha com um projeto Pasta. Então, o projeto Pasta, ele inclui a Fundação Casa e o CDP, que é o Centro de Detenção Provisória. Isso a gente tá falando no âmbito São Paulo, ok? Sempre falando de São Paulo. Eu trabalho numa leste específica e essa leste ela é vinculada com a Secretaria de Educação. Então, os meus alunos são matriculados em uma escola formal, mas tem essa particularidade que é o ensino dentro da Fundação Casa. Então, esses meninos, eles cometem algum delito, vão para, após algumas passagens, vão para esse sistema de internação socioeducativo. Esse é o nome que é dado, ok? Como professora, eu sou professora de Ciências Humanas dentro da Fundação Casa. Sou formada em História pela Unifesp e eu dou a disciplina hoje no Fundamental, eu dou História e Geografia. Mas no ensino médio, contando com os itinerários, eu tenho 7 disciplinas no ensino médio. Então eu dou aula de História, Geografia, Sociologia, Filosofia, Sociopolítica, Filosofia Moderna e Liderança. Atualmente são essas 7. Contando que filosofia moderna são 2 aulas, então eu tenho 8 aulas no ensino médio atualmente. Essas são as aulas, todas as aulas que eu preparo. E aí que vem a parte do tempero, assim, da Fundação Casa, que faz com que muitas pessoas desistam. Eu tenho casos de amigas mesmo que foram para entrevistas no projeto Pasta e desistiram porque acharam a carga realmente muito pesada. Porque no meu caso mesmo, eu sou formada em História e as outras disciplinas você vai estudando, né? Você vai se adaptando para passar para esses alunos. Então, às vezes, as pessoas acham que é muita coisa. Eu preciso explicar um pouco como funciona a dinâmica lá dentro. Então, a gente tem 2 salas. Vocês viram que eu falei que eu tenho um fundamental e um ensino médio. É isso mesmo. Eu tenho um fundamental de 6º a 9º ano e eu tenho um ensino médio de 1º a 3º. Então, mais ou menos aí de idade, eu tenho no fundamental turmas entre 12 anos e acho que pode chegar até uns 20 anos mais ou menos. Eu já tive alunos com 19 anos no fundamental, no 7º ano, por exemplo. A gente trabalha por projeto mesmo, porque vai ser uma adaptação de muitos conteúdos. Porque eu não posso simplesmente pegar uma disciplina, por exemplo, uma disciplina de 6º ano e aplicar para eles só. Porque tem meninos lá de 9º ano, então eu vou ter que adaptar o conteúdo. E tudo isso quem faz é você! No caso, somos nós, né, que trabalhamos lá como professores. É a gente que adapta o conteúdo. Não tem uma apostila própria, ou eu não tenho conhecimento. Assim, eu já pesquisei e já falei com outros professores e não existe essa apostila própria mesmo para a Fundação Casa, que adapte o conteúdo conforme os alunos que você tem. Até porque as populações são muito diferentes. Então tem períodos que você consegue trabalhar com conteúdos de 8º ano. Tem horas que você realmente não consegue. Eu tô com uma população que eu trabalho mais ou menos ali disciplinas de 6º, 7º ano, que eles conseguem acompanhar. Mais do que isso, eu não consigo. É, assim, humanamente impossível trabalhar, por exemplo, com matérias de 9º ano. Já fiz, mas aí como eu fiz isso? Eu adaptei o conteúdo. Eu pego esse material, eu pego o tema e eu vou adaptar da forma que eu acho mais conveniente ou da forma que eu acho que essa população vai conseguir. Como? Aí vem as metodologias ativas, aí a gente trabalha
com várias etapas, até porque eu tenho 8 aulas com esse fundamental, né? Então, 8 aulas, considerando que tem dias que eu vou ter 4 aulas seguidas, é muita coisa. Para você prender a atenção desses alunos, é realmente algo que tem que ser muito didático. E eu quero trazer um pouco de como eu projeto essas aulas, de como eu preparo essas aulas para que seja dinâmico e essas aulas sejam instigantes para eles também. Tem dias que a gente não consegue, obviamente, né? Professores aí sabem como é uma sala de aula. A diferença é que lá eu vou ter uma quantidade menor e eu vou ter salas multisseriadas. Então, às vezes também, no ensino médio, eu não consigo trabalhar matérias de ensino médio. Por exemplo, mesmo que tenha uma turma todas de terceiro ano, às vezes eles não acompanham, porque eles estavam há muito tempo fora da escola. Então eu vou ter que voltar o conteúdo para que eu consiga avançar. Mas aí eu tenho um outro porém, e eu espero que vocês consigam acompanhar o meu raciocínio, porque realmente é muita coisa, mas eu tô dando um panorama geral aqui de como é trabalhar lá dentro e quais são as nossas principais funções e os nossos desafios atuais. Eu tenho esse menino comigo, mais ou menos ali, a gente pensando quanto tempo eles ficam entre 6 meses, mais ou menos, até 3 anos, o máximo é 3 anos. Não chega a isso. Eu preciso fazer com que esse aluno, né, ele consiga acompanhar os outros meninos, mas às vezes eles não têm o básico. Então eu tenho que voltar no conteúdo. Só que aí eu tenho meninos indo embora e meninos chegando. E aí como eu faço com esses novos que chegaram, que não estavam antes para acompanhar esse conteúdo, dos meninos que já estão comigo há, sei lá, 1 ano, por exemplo. Como que faz? Então eu sempre trabalho com revisões. Mesmo que esse outro menino já tenha visto, eu vou trabalhando com revisões, vou voltando um pouco, aí eu avanço um pouco, ou eu trago um material específico para ele. Então aí eu trabalho com o meu conteúdo, com um material específico para esse aluno que acabou de chegar, e às vezes com meninos analfabetos. E aí, eu não sou pedagoga. Tem, às vezes, em casas que tem Fundamental 1, então a gente leva esse menino para a professora de pedagogia. Mas, às vezes, não tem. E, às vezes, tem um suporte pedagógico também. Esqueci de falar, a gente tem uma coordenadora pedagógica dentro da Fundação Casa que dá o suporte pedagógico. E dá o suporte também para nós, professores. A gente não trabalha sozinho, assim. Entra no sistema e trabalha lá sozinho, não funciona assim. Então, como a gente faz? Às vezes a gente manda esse menino, mas quando não dá, às vezes a pedagogia, né, a coordenação pedagógica vai trabalhando um pouco no contraturno, né, além das aulas, mas às vezes é muita demanda, às vezes é muito menino, às vezes realmente não tem uma pedagoga ali que possa trabalhar com ele. A gente vai trabalhando dentro de sala de aula. Então vai ser um outro conteúdo específico para esse menino. Eu já vi recentemente um menino que entrou sem saber absolutamente nada e ele saiu lendo e escrevendo. Isso é realmente, essa parte dá um quentinho no coração, assim, de saber que o seu trabalho foi feito. Sabe, que o seu trabalho tá rendendo alguma coisa. Mas aí como funciona a questão dos recursos, né? Eu falei que a gente tem uma metodologia ativa aí, mas como são esses recursos? Como a gente trabalha essa questão de dar uma aula didática, de trazer coisas novas para esses meninos? A gente não pode entrar com celular, a gente não pode entrar com bolsa, temos sistema de segurança. Não podemos entrar com qualquer coisa. Nossos materiais são previamente contados na entrada e contados na saída. O material deles também é contado, retirado. A minha ideia aqui é realmente trazer também para vocês como a gente trabalha com o pouco recurso que a gente tem. Como as coisas, elas realmente às vezes saem de formas incríveis com o pouco recurso que a gente tem.
trabalho de outros professores ou até os trabalhos que eu já fiz com eles também, que foram, assim, inexplicáveis. A gente fez uma época de Copa do Mundo. Nossa, da Copa do Mundo ficou incrível o capricho que os meninos tiveram, o talento que muitos meninos têm para desenho, que nem eles mesmos sabiam que tinham, e a gente vai instigando isso neles, ou mesmo talento para cantar, para esporte. É muito lindo ver esse trabalho, mas é um trabalho difícil e eu não quero aqui romantizar esse trabalho para vocês, longe de mim. Romantizar esse trabalho, eu quero trazer a realidade. Então, como a gente trabalha com recursos? A gente tem uma TV no ambiente em que eu trabalho, então eu consigo trazer algumas coisas para eles. Não é de uma forma deliberada, assim, não é uma forma liberal. Então a gente tem que trabalhar com o projeto e esse projeto precisa ser aprovado e depois passa pelo crivo da Fundação Casa e depois a gente passa esse conteúdo para alguns alunos. Mas nem sempre você vai poder passar, ou nem sempre você vai poder entrar com alguns materiais. E aí você precisa ter plano A, B, C, D, E, assim, planos infinitos de como você vai trabalhar com esses alunos. Uma coisa que eu gosto muito de trabalhar com eles é com questões visuais. Então, eu comprei esse mapa aqui, ó, Mapa do Mundo, que inclusive é de 2005. Olha lá, dá pra ver? Olha lá, de 2005. E ele tá todo remendado, os meninos me ajudaram a remendar ele, ó. Tá todo remendado porque eu comprei assim que eu entrei. E isso já é um recurso visual. Às vezes tem esse tipo de material lá na fundação, mas eu gosto de levar porque nem sempre tá fácil assim de pegar. Então eu prefiro andar com o meu. E assim, é sucesso. Você coloca, você gruda na lousa. Eu queria mostrar pra vocês 2 cadernos que eu uso dentro da Fundação Casa. Esse daqui é o meu caderno oficial, digamos assim. Esse aqui é o meu caderno de rascunho. Tem uns papéis... Onde você sai tem uma lua, que a gente tá fazendo os preparativos da festa junina de cordel. E aí eu tô adiantando algumas coisas. Mas uma coisa que eu quero mostrar, e eu ainda vou mostrar em plano de aula, mas é que aqui eu coloco o rascunho das minhas aulas em plano A, B, C, D, E. Eu trabalho mesmo semanalmente. Às vezes eu trabalho, eu preparo aula um dia antes. Então, assim, pode ser uma coisa comigo, mas pelo que eu vejo, assim, geral dos professores da Fundação Casa, eles trabalham em planos semanais. Por quê? Às vezes, meninos saem, outros entram, você tem que preparar outro material. Às vezes a gente tem uma sala que não tá apta ou ela não tá de uma forma legal para você trabalhar, assim, a Deus dará, ou que você planejou. Então, às vezes você consegue ir pro plano A, B e C, às vezes não. Então a gente vai tendo que reformular. Às vezes você começa a trabalhar um conteúdo que você acha que esse menino já viu e ele não viu. E isso é fundamental. Então você tem que voltar tudo. Então no outro dia você volta com uma aula totalmente nova que você não tinha preparado antes. Essa é a minha forma de trabalhar. Tem professores que conseguem, preparam aula bimestral, às vezes trabalha com aulas semestrais, assim, prepara a aula semestral e super funciona. Comigo, eu não consigo trabalhar assim. Vamos lá. Eu vou dar um exemplo aqui, eu não sei se dá pra ver, acho que dá. Ah, não, esse aqui foi um dos rascunhos. Aqui, ó, aqui dá pra ver bem. Por exemplo, nessa turma aqui, ó, na segunda-feira, ó, 15 de abril, mas essa aqui foi segunda-feira, eu tenho 5 aulas nesse 2B. 2B é fundamental B. Tenho 5 aulas. Então, eu preparo todo o conteúdo que eu posso passar para esses meninos. Então, aqui, por exemplo, eu tenho entregar prova, né, para eu não esquecer, trabalhar mercantilismo, mais imagem para interpretar, extração do pau-brasil, vídeo das lavouras, aqui mostrar as
as praias, isso aqui é Praia da Fome, em Ilhabela, que falava sobre os escravos. Aí eu falei assim, eu acho que chega até aqui, mas e se não chegar? Se isso aqui, por exemplo, der 3 aulas ou 2 aulas, eu tenho 5. Então a gente parte para cá, continuar geografia, textos dos países desenvolvidos e aí no caso problematizar essa questão de desenvolvido e não desenvolvido e assim por diante. Às vezes eu imprimo as imagens para eles terem noção e entrego, né? Mas isso aí tudo parte do meu bolso mesmo. Tô aqui pegando a pasta que eu trabalho com eles. Por exemplo, olha aqui. Isso aqui é uma coisa que eu sempre faço com todas as minhas turmas, que é trabalhar um mapa do Brasil por regiões. E eu gosto muito desse mapa. Posso até disponibilizar em link, que eu amo muito, mas tá assim, tá no Google. Que tem os nomes dos estados e das capitais, tá vendo? E é separado por regiões. A gente pinta essas regiões, mas eu trabalho tudo no geral, porque dá pra entender. Depois eu geralmente peço pra eles fecharem aqui, aí a gente coloca países aqui, coloca o mar aqui pra eles entenderem como funciona, que esse lado é banhado, nesse lado não é. Rende muitas aulas porque esse básico, essa nova população mesmo que tá vindo, eles não sabem absolutamente nada ou assim, não lembram de nada. Então a gente tem que trabalhar do início. Esse outro caderno, né, que eu falei, eu já coloco o registro das aulas, o que eu trabalhei nessas aulas, para depois eu lançar na sede. Porque, para quem é professor, sabe que é online, né? Você lança a frequência do aluno lá na hora e o registro de aula também. Nós, como nós não temos acesso ao celular no momento, você tem que registrar aqui e depois passar pro site da sede. Aqui, por exemplo, ó, tem um exemplo do mercantilismo, abri logo nessa página, que é o que eu passo para eles geralmente. Eu trabalho com mapas mentais, mapas conceituais ou com imagens, tá vendo? Isso aqui é de filosofia, eu trouxe para eles. E tem outras coisas que é o registro lá. Eu coloco aqui, por exemplo, a data, né, o dia da semana para me ajudar e as turmas que eu dei aula. E o que eu passei oficialmente já me ajuda muito. Quando eu entrei na Fundação Casa, eu não tinha ideia de nada, nada, nada. Um dia antes, estava eu lá pra dar aula, né? Falaram, você conseguiu as aulas e você começa amanhã. E eu falei, gente, mas assim, qual que é o conteúdo? O que eu passo? Aonde eu acho isso? Porque eu tenho uma sala muito seriada, eu tenho que dar filosofia, mas eu nunca dei filosofia na minha vida. Sociologia, o que eu passo? Geralmente tem um material específico e ninguém sabia me responder. E aí eu descobri, né, por mim mesma, que eu que teria que dar esse material para eles, assim, eu que preparar a forma que eu ia abordar com eles e como eu ia fazer, teria que separar o material, entender a demanda desses meninos, entender que tipo de população que eu tô falando, que tipo de população em nível de aprendizagem, mas que tipo de a nível de dificuldade também. Então, a que ponto eles estão, a que ponto eles não estão. E com o tempo, você vai sentindo e vai ficando mais fácil. É isso que eu sinto hoje, assim, estando na Fundação Casa hoje. Hoje em dia você entra dentro de sala de aula, você passa um conteúdo e você já sabe depois para que lado isso vai, sabe? Se é para cá, se é para cá, se eu consigo trabalhar o material de 8º ano ou não. E é isso que eu quero trazer um pouco para vocês também. Eu trouxe um pouco do resumão que é trabalhar dentro da Fundação Casa, sendo professor, até porque eu sinto muita falta disso. Falta, que eu digo, de trabalhar conteúdo de educação mesmo dentro da Fundação Casa, e eu sinto, conversando com outros professores, que é uma angústia deles também, realmente disso, de faltar apostila, de você não entender para que lado você vai, o que você trabalha,
quais formas de trabalhar. Hoje em dia eu me sinto muito mais livre, muito mais tranquila em trabalhar determinados assuntos com eles, que eu sei que vai funcionar. Isso é maravilhoso, assim, conteúdos universais que você sabe que vai funcionar com qualquer turma, porque as populações vão mudando, mas tem coisas que nunca mudam, assim, que passa porque eles são adolescentes, então coisas que realmente instigam ou que você vá conhecendo essa turma, sabendo que ela gosta e trazendo isso para o cotidiano delas através da sala de aula. E é isso que eu quero trazer um pouco aqui para vocês entenderem, até porque eu sinto muita falta disso, de conteúdos aqui no digital e pessoalmente no sistema acadêmico mesmo, que trabalhe a educação dentro desses sistemas, né? A educação dentro do socioeducativo, não só a parte de ser um ambiente de reclusão, mas trazer os trabalhos que são feitos dentro desses sistemas, que são feitos assim efetivamente, porque pode parecer que não, e eu acho que tudo tende a acreditar que a gente não tá fazendo um bom trabalho, mas eu tenho certeza do trabalho que a gente faz dentro desses ambientes. E eu tô muito feliz de falar com vocês. Eu espero trazer mais coisas, mais conteúdo, continuar falando um pouco do que de como a gente trabalha lá dentro. E eu quero que vocês tragam suas dúvidas também, se algo não ficou claro, de que forma eu faço isso que eu falo que eu faço. E a ideia é trazer um pouco disso mesmo. Novamente, para os professores que querem entrar, ser um suporte para os professores que querem entrar, porque eu sei que esse primeiro momento é muito difícil, momento de adaptação, e também para as pessoas curiosas que querem entender um pouco mais desse universo. E eu espero muito vê-los em breve. Um beijo e tchau!